Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Matias e junto hoje com a minha amiga Isabela, nós vamos estar apresentando mais uma edição do Agro é Prosa. Olá, pessoal. E hoje nós estamos aqui com o professor Darlan, representando a Sagrima. O nosso tema de hoje vai ser sobre agrometeorologia. E desde já, professor Darlan, muito obrigado pela sua presença. A gente agradece de ter essa oportunidade. Obrigada de ter pela esse contato. Seja bem-vindo ao nosso espaço. Desde já, eu queria perguntar para o senhor qual a sua formação, com o que o senhor trabalha e basicamente o que fez o senhor chegar à agrometeorologia. Pessoal, obrigado pela oportunidade. É sempre importante difundir um pouco do conhecimento da gente, das ideias e principalmente dos produtos que nós oferecemos dentro da nossa superintendência. Eu sou geógrafo, de formação, sou bacharel em geografia, sou formado na UFMA, sou formado pela UFMA. E ao longo de alguns anos eu tenho desenvolvendo um trabalho dentro do governo do estado, trabalho de gestão, já tenho passado por algumas secretarias, a Secretaria de Meio Ambiente, qual fui superintendente lá também, a SAF, passei por algumas superintendências lá, e agora estou superintendente de pesquisa e geoprocessamento na Sagrima. Então assim, a Sagrima é a Secretaria de Agricultura do Estado, Pecuária do Estado, onde as ações que envolvem a agricultura e a pecuária, elas são monitoradas e alguns programas nós temos dentro da nossa secretaria. A Superintendência de Pesquisa e Geo, ela tem alguns produtos para oferecer para a comunidade. Dentre eles está também o monitoramento atmosférico. A gente trabalhar a previsão atmosférica. E a gente sabendo da importância dela, da necessidade que é, até por formação conheço isso, a ideia foi que nós tivéssemos junto à nossa equipe, um trabalho como esse que pudéssemos difundir. E aí, esse conceito que não é tão novo assim, a agrometeorologia, não é um conceito recente, mas é um conceito novo dentro do Estado. A agricultura em si, ela já promove isso, sabe da necessidade. Mas o Estado em si não tem um produto específico para a agricultura. Nós temos a previsão do tempo, a SEMA trabalha isso muito bem, viu? Inclusive eu tive agora monitor de secas, de queimada, eu também já trabalhei por lá. Ela trabalha muito bem isso. A própria EMA trabalha muito bem isso. Mas o nosso produto é voltado especificamente para a agricultura. Nós queremos trabalhar diretamente com o médio agricultor. E claro, vamos chegar ao pequeno agricultor também. Entendendo por quê? Por que não o grande também? Porque o grande agricultor, hoje, dentro do estado mesmo, nós temos nosso exemplo aqui da região de Balsas, que todos conhecem, é o agricultor que está inserido, sim, nesse processo dos mais modernos que existem em relação à previsão atmosférica. E sabem, mais até do que a gente, da importância da agrometeorologia para a agricultura. Entendo. Ainda mais em um estado onde também tem a questão da agricultura familiar, de pequenos agricultores, Então, essa é a importância. E para o senhor, qual a importância da agrometeorologia para o Maranhão? O nosso trabalho, eu penso no seguinte: hoje a agricultura, principalmente no tocante à agricultura familiar, isso na experiência que nós temos até das feiras que participamos, ela passa por um momento de mudança. A agricultura ela sofre um incremento de tecnologia. O desenho, que era comumente visto do agricultor, como aquele retrato, se vocês imaginarem, do retirante, Sim. De uma vida sofrida, de campo, de lutar ali para ter pelo menos o que comer, esse desenho está se afastando de uma realidade de campo hoje. O pequeno agricultor, o nome pequeno, não se reduz à imensidão que é a potencialidade de produção que existe de um pequeno agricultor. Então o agricultor hoje, se ele não estiver inserido, a gente como formador de opinião, como secretaria, nós temos que inserir em tecnologia. Ele tem que ter essas técnicas ou esses equipamentos, que não sejam ele, mas que possam promover para que ele possa aumentar, potencializar a sua produção. E a agrometeorologia, ela está como está o solo. Sim. Entender do solo, entender quanto a gente produz ou como a gente produzir, de como aumentar o produto que nós estamos trabalhando, é essencial para o agricultor. Então nós temos aí a umidade relativa do ar,
nós temos a diferença, a amplitude térmica, a diferença de temperatura. Nós vamos ter a umidade do solo, que é importantíssimo, e isso tudo linkado a que modo produtivo está se trabalhando. É assim que a agrometeorologia ela vai entrar como um método ou como uma ferramenta dentro da melhoria do cultivo, né? Aí é a ampla opção do que pode se trabalhar com ela. Certo. Ainda mais nesse período que a gente está no mundo, né, vivendo grandes catástrofes climáticas, a importância da gente também falar da agrometeorologia, né? É oportuno essa observação aí, porque assim, eu sempre fui um ficcionado pelo clima. Isso eu estou falando na época ainda de formação. Eu ainda acadêmico, né? Eu talvez tenha uma das coisas que mais me apaixonou dentro da geografia. A minha monografia, o tema foi microclima urbano, trabalhei em cima disso, mas não foi uma área que eu busquei a minha especialização. Eu sou especialista hoje em geoprocessamento, né? Enveredei por outros caminhos, mas voltei para a climatologia, né? Principalmente por culpa da necessidade que existe dentro das secretarias, esse incremento da agrometeorologia, algo que eu estou insistindo, por isso, daí um dos motivos nós estávamos discutindo isso, e eu não vejo um outro momento, um momento mais oportuno do que esse para se falar sobre a questão climática, né? Hoje, por si só, nós temos, né, aí é sensível em toda a sociedade, o tanto que isso pode influenciar em nossas vidas. Nós temos essa necessidade de entender um pouco mais sobre o clima, assim, um dever até como cidadão. Então, a gente está falando de agroclimatologia, mas que qualquer parte da sociedade, em qualquer faceta dela, seja qual for o profissional, ele tem que ter o domínio ou o conhecimento mínimo dessas questões que nós vamos discutir aqui. Sim. Professor, e como a Sagrima ela vem atuando na vida do produtor agrícola no estado do Maranhão? Nós temos, aí são vastos os produtos que nós temos lá. Dentre eles, nós estamos inserindo a questão da agroclimatologia, mas hoje nós estamos difundindo alguns outros projetos. Inclusive, nós temos um dos projetos que nós estamos trabalhando lá, que, na verdade, um dos produtos que nós oferecemos hoje é a DCA, que é a Declaração de Conformidade Agrossilvopastoril. O que é a DCA? A DCA é uma conformidade com a questão ambiental, um licenciamento ambiental, uma dispensa de licença ambiental. Ela existe por pequeno agricultor, né? Ela está lá até 4 módulos fiscais. Então vamos imaginar aqui, dentro da capital maranhense, isso vai divergir, viu, de município a município, mas nós temos aqui um módulo fiscal 15 hectares, né? Então vamos fazer o somatório de 60 hectares, mas na região de Balsas, vamos botar o Centro-Sul aqui, nós temos um módulo fiscal a 70 ou 50 hectares, entendendo? Então, assim, são pequenas, médias e grandes propriedades que elas, se elas estiverem de acordo, tiver uma área consolidada, estiver de acordo com o que rege a normativa do que fala a Declaração de Conformidade Agrossilvopastoril, ela vai ter direito a esse documento. Esse documento é uma regularidade ambiental, mas ele também insere o produtor a linhas de crédito em banco. Então, dentro da minha superintendência, onde é feita essa análise, nós conseguimos dar celeridade a esse processo. Esse processo aí, quem é do meio sabe disso, ele demorava 60 dias. Hoje nós estamos trabalhando no máximo 10 dias aí, uma análise, né? E isso tem facilitado muito o acesso ao crédito do agricultor e temos recebido bastante feedback aí positivo aí, não só das redes bancárias, mas também dos agricultores na feira que participamos aí. Um outro produto que nós estamos inserindo, estamos trabalhando é a fruticultura. Nós estamos com desenho, nós estamos com um projeto de fruticultura, onde o principal, digamos assim, a característica desse projeto é colocar o Maranhão no cenário das frutas, de frutas no Brasil, né? Mas acima disso é um programa de governo, então nós trabalhamos também com a melhoria da renda das comunidades, né? O programa ele quer fazer isso, então nós estamos numa fase agora desse projeto, não só de divulgação, mas também ouvindo as instituições, a UEMA também está inserida, né? Outras secretarias, a GERP, a GED, a SEMA, entre outras secretarias aí que estão dentro desse projeto. Cada um vai ser
dominar essa parte, porque nós estamos falando de um projeto de 217 municípios, né? Não é uma coisa tão simples, né? E a partir daí nós vamos trabalhando para as etapas serem cumpridas, e isso é um motivo de orgulho da gente, mas será mais ainda quando esse projeto estiver já em pleno vapor. Professor, nos últimos anos nós temos tido várias alterações climáticas, né? Uhum. E como o clima vem afetando a produção agrícola no estado do Maranhão, como ele tem se comportado? Nós tivemos agora, primeiro semestre aí, o El Niño, né? Aí nós tivemos esse evento, e a partir desse evento, ou melhor, nesse evento nós já sentimos o quanto ele foi danoso às produções, né? Talvez muitos não conheçam, mas a região de Balsa, algumas lavouras, elas sofreram com a falta de chuva, com o aumento da temperatura, né? A média termal ela aumentou em alguns graus. Então isso trouxe problemas seríssimos, né, para a produção em si e gerando, claro, problemas econômicos. Aí nós estamos ainda passando por um momento, agora o momento que nós estamos entre El Niño e La Niña, né? Ali nós temos ali um momento de, teoricamente, uma normalidade, mas nós temos esse momento agora, mas já vamos passar para o segundo semestre. Nesse segundo semestre, já temos outro evento esperado de uma média de temperatura um pouco mais elevada comparado com o ano passado. Então, assim, o clima é um motor dentro das lavouras, é um motor. Ele é que vai dinamizar, ele é que vai dar velocidade de produção, ele é que vai dizer quanto a gente vai produzir. Então, se dentro do esperado ocorre qualquer outro movimento que não está dentro da previsão, comparado a anos atrás, nós já vamos ter prejuízo. E quando esse evento ele é potencializado, quando esse evento ele tem maiores danos, assim, nós temos aí chuvas intensas, calor intenso, claro, e obviamente nós vamos sofrer também danos proporcional ao tamanho do evento, né, que foi causado. Mas assim, em questão desses eventos que porventura vão acontecer, existe alguma medida que a gente pode tomar para que possa minimizar esses acontecimentos aqui no estado? Dentro da agricultura? Isso. Vou dar um dos exemplos aqui, né? O que nós podemos trabalhar em relação a... Vamos colocar aqui, aumento dos índices pluviométricos. Vamos falar sobre todos aqui. O aumento da velocidade do vento, né, que pode ocorrer também. O solo, que é o nosso grande, digamos ali, é de onde partimos a nossa produção, vou botar a produção agrícola mesmo, vou botar aqui um plantio de milho, por exemplo. O solo, ele precisa ser melhor tratado, ele vai precisar, em determinadas situações, de uma proteção. Sim. E aí entra, no caso, a questão de desmatamento, do que foi tirado de proteção natural do solo. Aí são barreiras naturais para diminuição de velocidade de vento. São barreiras também para que o solo seja trabalhado. Então, tudo isso vai influir. Influi também a topografia do terreno, né? Influi também, aí falando de solo especificamente, influi também o índice de vazios que vai existir nele. Então tudo isso vai ser que ter colocado em cima na ponta de um lápis. De certo é que contra eventos climáticos não existe nenhuma digamos assim, uma fórmula que vai dizer se vocês fizerem isso, é certeza que não vai ter dano algum e tal, entendendo? Sim. Então, assim, a preparação, ela é feita em alguns anos. Nós trabalhamos em cima de uma previsão do que pode acontecer e, em alguns casos, a gente torce para que não vá acontecer, entendendo? Porque alguns tipos de danos relacionados a eventos climáticos, eles são de difícil contorno, muito difícil contorno mesmo. Eu entendo. E quais são os principais elementos meteorológicos e os seus respectivos impactos na agricultura? Aí nós temos aí, tá aqui alguns aqui, a umidade do ar, a umidade relativa do ar, né? Umidade baixa, ou melhor, umidade alta, ela pode ocasionar aumento de fungos, né? De pragas. Sim. Na vegetação, né? A umidade baixa, ela pode causar também a morte das plantas, né? E a temperaturas elevadas, juntamente com a umidade baixa, né? Nós vamos ter um fenômeno causado que vocês conhecem muito bem, que é o estresse hídrico.
Sim. né? As plantas elas chegam a queimar as folhagens por culpa da elevação na temperatura, né? O índice de radiação dos solos, a energia refletida, né? O que se reflete, né? O que é emitido, o que é refletido por solo, isso também pode causar muitos danos. Ele pode trazer, em alguns casos, que o fruto ele possa amadurecer de forma precoce, não chegando a um tamanho, né, esperado, ou um tamanho ideal comercial, né? Tudo isso, todos esses eventos, eles vão trazer danos significativos ao produtor, né? Entendo. E professor, e quais seriam as principais técnicas e equipamentos utilizados no monitoramento da agrometeorologia? Eu estava lendo a respeito de agrometeorologia, né? E hoje nós temos equipamentos aí com uma previsão de temperatura climática de minutos até, né? Sim. Vai chover em determinado local, espacializado, especificamente esse local aqui vai chover, outro não. A gente percebe isso muito bem na nossa cidade, né? Bairro chove, bairro não chove. E hoje os equipamentos eles podem nos trazer isso. Então nós temos as estações meteorológicas que vão medir umidade relativa do ar, temperatura, né? Temperatura seca, úmida, né? Aí nós temos os índices pluviométricos, né? Eu tenho que sair dentro de uma estação meteorológica. Sim. Além disso, nós temos os satélites, né? Os satélites de monitoramento, onde eles nos dão a movimentação das nuvens. Daí nós podemos trabalhar a previsão de uma chuva forte em questão de minutos, né? Nós temos também toda essa tecnologia em favor da meteorologia. E pensando nisso, eu abro até digamos assim, uma observação aqui de como começou o monitoramento atmosférico e de como um pequeno agricultor, por exemplo, sem o uso dessas ferramentas tecnológicas de um nível de precisão altíssimo, como ele pode usar na lavoura dele, né? Aí eu me lembro que quando eu estava trabalhando ainda minha monografia, né? Que também não faz muito tempo assim, né? Foi outro dia que eu me formei. Uhum. E aí eu trabalhando nessa minha monografia lá, eu não tinha uso de equipamentos, né, disponíveis, imagem de satélite, estações meteorológicas, eu não tinha. Eu tinha lá um termômetro de temperatura ambiente, chama de um termigrômetro, bulbo seco, bulbo molhado. Eu calculava a temperatura a seca, a úmida, aí eu calculava a umidade relativa do ar, eu calculava o vento. Tem uma escala que chama de escala de Beaufort, que é uma escala que é utilizada no mar e na terra, né? Ela tem sua base científica lá, que eu não tinha equipamento para fazer isso. Mas, acima de tudo, como é que naquele momento eu estava tendo uma tabela de dados, né? Que eu estava monitorando aquele ambiente. Mas como é que eu ia trabalhar a previsão? Como é que eu ia prever aquela chuva? Então, o que acontece? Existia lá um agricultor, um fazendeiro, que ele tinha um pluviômetro na fazenda dele, né, de muitos anos. Então, ele tinha uma tabela onde tinha a data, meses e os dias do mês, onde ele notava a quantidade de chuva que caía no dia. E aí o que acontece? Por uma questão, sei lá, uma coincidência, eu cheguei lá e ele me disse, já está próximo da grande chuva, né, no ano. E eu fiquei surpreso, como é que ele sabe disso, né, o agricultor lá? E aí ele pegou e mostrou a tabela dele. No ano passado, nesse período, estava anotado lá, teve uma grande chuva. Então, assim, dessa forma é que se trabalhava o monitoramento atmosférico, através, como a ciência da observação. O que trabalhamos agora é tudo isso no modo que eu chamo assim, esse exemplo que eu dei é o analógico, né? Hoje nós estamos tudo digital, mais tempo, mais precisão. Mas se você não tem essa tecnologia toda, não significa dizer que você não está inserido no processo. Dá para trabalhar a previsão atmosférica sim, sem esses equipamentos no qual você tem aqui, viu? Professor, como é que esse sistema de precisão ele vem auxiliando a vida do produtor na tomada de decisão? O seu setor meteorológico, o qual o senhor está envolvido, como esse sistema de precisão vem auxiliando o produtor? Vamos lá. Nós temos dentro do estado aqui alguns
órgãos que já promovem isso, mas de uma forma geral. Como eu falei inicialmente, o nosso trabalho tem que ser específico. O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos trabalhando boletins climáticos. Qual a periodicidade? É algo que nós estamos trabalhando em cima dele também. Porque assim, guardar as devidas proporções, eu não tenho ainda uma equipe técnica que eu possa trabalhar uma previsão diária. Entendendo? E eu sempre falo para minha equipe o seguinte: a gente vai promover isso para a sociedade e a gente vai trabalhar uma escala temporal, que seja a cada 15 dias, que seja um mês, mas o serviço, quando ele for consolidado, ele vai permanecer. Então esse é o cuidado que eu tenho que ter. Eu estou trabalhando a minha equipe, trabalhando modelagem, trabalhando sistemas, para que a gente possa difundir esse modelo de relatório, né, que a gente está trabalhando junto ao agricultor. Então, assim, nós estamos pegando essas informações de clima e estamos junto a esse boletim climático, nós estamos colocando o que pode causar, por exemplo, ao plantio, o que pode causar, por exemplo, para o criador de gado, entendendo? Então, é um trabalho feito de forma multidisciplinar. É um trabalho da climatologia, juntamente com a agronomia, com a zootecnia, né? Com a veterinária. Porque o que isso pode causar, por exemplo, que são as perguntas que nós respondemos. O que pode causar para o criador de gado? Entendendo? O conforto térmico do animal é fundamental para que o animal possa desenvolver. O que vai causar numa planta? O que vai causar para determinado plantio? Entendendo? Então, assim, a robustez do boletim que nós estamos trabalhando, ela é de fundamental importância para o agricultor, mas é um produto que ele está sendo refinado. Sabe por quê? Porque eu preciso ainda do feedback do agricultor. Sim. Então, assim, eu só não vou dizer para vocês nesse momento que o serviço está consolidado e que está em pleno vapor, porque eu não tenho feedback ainda do produtor. Mas também não estou num desespero e não estou esperando, querendo que isso aconteça logo. Quando a gente plantou o serviço de monitoramento de seca e de queimadas na SEMA, também foi assim. Inclusive, alguns entes que hoje fazem parte, eles não acreditaram no início, né? Então, e quando a gente está trabalhando com agricultura, a gente trabalha com a sazonalidade. Então eu tenho primeira safra, segunda safra, nem todos os produtos são iguais. Então, assim, eu sempre deixo até a minha equipe calma em relação a isso. Que eu falo o seguinte: nós vamos continuar dentro do nosso boletim climático, mas a resposta dele ela vai vir ou no ano que vem, ou no próximo semestre, né? Porque é um serviço que está sendo consolidado agora. A gente começou a apresentar, eu tenho 1 ano na frente da superintendência. Então, assim, a gente trabalhou no primeiro semestre, mas eu vou ter resultado disso no próximo semestre. A diferença é porque o momento é oportuno. Como foi falado anteriormente, o momento é oportuno. Nós temos que falar de clima, entendendo? E esse projeto que vocês estão fazendo é em qual principal cidade aqui do Maranhão? Não, aí, como o Maranhão é muito vasto, sim, muito vasto, nós estamos trabalhando por macro-região, entendendo? Hoje, nós estamos também buscando parcerias junto a outras instituições para que isso possa ser feito em cima pontual, nos 217 municípios, que aí, se Deus quiser, vai chegar lá o cidadão da cidade, que é a minha cidade, Presidente Dutra, a Secretaria de Agricultura de Presidente Dutra. Eu queria a previsão climática, agroclimática para Presidente Dutra. A gente vai trabalhar isso. Nós estamos querendo ser referência na previsão agroclimática, que pode até algumas pessoas pensarem, mas a previsão climática já existe, a UEMA faz isso, a SEMA faz isso. Qual é a principal diferença do produto de vocês? Porque a gente quer um produto que seja finalístico, um produto que seja específico para o agricultor. E a nossa referência é o seguinte: o que for relacionado à previsão climática para a agricultura, é a Sagrima que vai dar, a Sagrima vai resolver. Entendendo? É esse o ponto que nós estamos querendo chegar. Entendi. E como a agrometeorologia facilita a tomada de decisões na lavoura? Essa pergunta ela se torna até retórica, porque sim, quando a gente volta e quando a gente vem pensando no que é a previsão climática para o agricultor,
entendendo? E aí a gente tem que pensar como o agricultor ele faz o seu plantio. Sem conhecimento, digamos assim, um conhecimento técnico, científico, ele trabalhava através do senso comum. Eu via, digamos, observava as formigas criarem asa, observava o movimento dos pássaros, né? Observava a direção dos ventos, a mudança na folhagem. Então, tudo isso são observações que a própria natureza ela vai nos dando os pontos ali. A partir disso aí, dessas observações, foram criadas técnicas para que pudesse promover o que a natureza promove em outras estações ou em outras épocas do ano. É o que vocês conhecem, até mais do que eu, enquanto geógrafo, né? A irrigação. Sim. A técnica de irrigação. A técnica de irrigação, o que ela faz é cada vez mais ficar mais próxima do que é a chuva. Sim. Entendendo? Então, assim, ter o controle desses métodos, ter o controle dessas técnicas é como se eu tivesse uma ferramenta específica dentro da minha lavoura para aumentar a minha produção. Saber, por exemplo, como vai estar a temperatura, é colocar o meu plantio dentro de uma estufa, né? De uma forma que eu tenha uma energia natural, de uma forma que a própria natureza vai estar facilitando e potencializando essa minha produção. Então, assim, o agricultor tendo essas técnicas, sendo inserido e sendo donatário delas, a certeza absoluta que ele vai simplesmente principalmente aumentar a sua produtividade, né, o seu ganho, né? No final das contas aqui a gente está falando muito de agricultura e estamos falar também de dinheiro, né? Ele vai aumentar o seu poder aquisitivo, ele vai dar um conforto melhor para sua família também, né? Verdade, professor. Professor, a gente está finalizando. Mas já estamos entrando nos últimos minutos. Tá. Mas nós queremos agradecer muito a sua presença. Sim. Foi muito bom essa conversa com o senhor, de ter saber como é que está funcionando a agrometeorologia no Maranhão, e um assunto tão importante, visto, né, novamente, que está acontecendo várias mudanças climáticas no mundo, no Brasil, enfim. Nós só temos a agradecer ao senhor. Muito obrigada, professor, por compartilhar os seus conhecimentos riquíssimos nessa área com a gente, dessa ciência maravilhosa que é a agrometeorologia. Tenho certeza que esse podcast vai enriquecer demais os nossos conhecimentos, nossa carreira profissional também. Muito obrigada por agregar esses conhecimentos na sua vida. E, enfim, nós chegamos a mais uma edição, ao final de uma edição do podcast Agro é Prosa. Muito obrigado e até a próxima.